Boa noite a todos. É um imenso prazer novamente estar aqui na casa. A primeira vez que eu fui dar uma palestra foi aqui, então eu sinto um acolhimento gigantesco, porque até então eu nunca tinha dado uma palestra. Trabalhei em grupos de estudo, mas palestra não. A primeira vez o coração quase palpitou, quase desmaiei aqui na frente. Não pareceu. Não pareceu. Mas por dentro estava assim palpitando. Agradeço muito a vocês por se disponibilizarem vir aqui hoje, como a gente falou. É um momento hoje onde é necessário com que nós olhemos o nosso íntimo. Essa palestra de hoje ela tem um foco para que nós consigamos adentrar os nossos sentimentos, para que nós consigamos olhar como estão as nossas atitudes frente àqueles irmãos que estão passando necessidades, tanto físicas como morais, espirituais. Como está sendo eu nessa sociedade hoje que tanto necessita de um colo amigo, de um carinho, muitas vezes de um alimento, muitas vezes de uma prece, de um sorriso e até mesmo do silêncio. Então essa reflexão é para que nós olhemos como nós estamos e não meu amigo, meu primo, a minha mãe, meu pai, como ele deveria agir, enfim, de forma alguma. É o olhar voltar para nós. E eu pergunto, como está você frente à caridade, no auxílio ao próximo, no olhar diante do próximo? Como está você frente à caridade em relação à conquista de poder fazer trabalhos envolvendo situações materiais? Ah, mas situações materiais? A gente precisa de situações materiais. O nosso mundo ainda é muito necessitado do alimento, do agasalho, dos móveis, de diversas situações. Também, como eu estou diante daqueles que estão ao meu redor, eu estou sendo uma pessoa que ouço bem essas pessoas? Eu estou sendo uma pessoa que sabe utilizar das boas palavras para acalentar, para trabalhar com compaixão, para trabalhar com um sentimento benevolente de amor fraternal? Como estou eu diante de todas essas condições? Esse é o nosso ponto inicial. Eu pensei em fazer essa palestra e fazer algo talvez um pouco diferente, dentro do contexto que a gente geralmente vê de palestras. Eu gostaria que todos vocês ficassem de pé. Rapidíssimo. Eu acho que para a gente falar de caridade, a gente precisa muitas vezes sentir o que é a caridade. Sentir o que é esse gesto. Fazer com que isso, muitas vezes, a gente possa entender essa alegria que é exercer a caridade, essa alegria que é exercer um bom sentimento, por maior que ele seja ou por menor que ele seja. Sendo com amor, sendo com alegria, eu acredito que ele tem uma movimentação, acredito não, tenho certeza, uma movimentação incrível dentro de nós, capaz de curar as nossas chagas, capaz de curar as nossas dores, capaz de curar as nossas aflições, os nossos conflitos. Por isso, para a gente iniciar esse processo dessa palestra, eu gostaria de pedir a vocês que cumprimentassem as pessoas ao lado, abençoando ela, dando um abraço, dando um aperto de mão, pelo menos umas 4 a 5 pessoas. Eu abençoo você. O Zé ninguém abraça. Abençoo você. Deus abençoe nós. Aqui dentro é apertadinho aqui. Muitas e muitas bênçãos. Obrigado por esse gesto. Olha só, uma atitude tão pequenininha. A gente já consegue ver mudar a nossa psicosfera, a gente já consegue ver mudar os nossos sentimentos. O nosso movimento espírita, ele precisa muito da nossa humanização. Ele precisa muito do nosso olhar daquele que está ao nosso lado. Ele precisa muito do nosso olhar para aqueles que estão pedindo socorro e nós estamos muitas vezes fazendo de cego. Muitas vezes a gente está fazendo com que não estamos observando, não estamos vendo. O nosso movimento, ele precisa com que nós criemos calor diante de todos aqueles que estão ao nosso redor. Olharmos a pessoa do lado e cumprimentar, olharmos a pessoa do lado e desejarmos algo de bom para ela,
Ah, mas aí eu penso assim, quando eu fui para o Nordeste uma vez, meu Deus, eu ia no restaurante, não conhecia ninguém, cidade era imensa. Boa noite, tudo bem? Cumprimentava e eu ficava assim, gente, mas me conhece, será? Eu falava, passava por um outro ambiente completamente diferente, a pessoa passava, boa noite, tudo bem? Aí eu falava assim, tudo bem, boa noite. Vou para casa da minha mãe, estou andando na rua, passa alguém, oba, tudo bem com você? A gente vê que, por que isso se perde nas grandes metrópoles? Por que se perde isso em grandes centros, em lugares onde tem grandes concentrações de pessoas? Isso são hábitos saudáveis, isso são hábitos caritativos. Nós precisamos criar pequenos hábitos para mudar um contexto que é completamente difícil, mas que a nossa atitude é capaz de movimentar e fazer com que todo o meio comece a ser irradiado. Eu estou andando por um ambiente e ser visto. Eu estou indo por um lugar e ser visto. Já perceberam que muitas das vezes a nossa sociedade vive diante de próximos a pessoas, e essas pessoas são consideradas invisíveis à sociedade. Essas pessoas são consideradas aquelas que não são vistas, aquelas que não são lembradas, aquelas que não são, dentro da nossa construção, muitas vezes, dado o amor, dado que nós aprendemos aqui. Somos seguidores de Cristo, e Cristo, aonde quer que Ele passasse, Ele estava deixando o seu carinho, dando a sua atenção, por mais que era uma multidão gigantesca, estava dando todo o seu amor àqueles que estavam lá. Então, quando eu olho isso, eu vejo que nós precisamos, no nosso movimento, humanizar, trabalhar o outro verdadeiramente como ele é. Através disso, quanto nós não ganhamos? A partir desse momento que nós fizemos essa pequena dinâmica de abençoar o outro, de dar um sorriso, olhar nos olhos, quanto que nós não recebemos? Uma simbiose de amor, uma simbiose de compaixão, de benevolência. E quando eu vejo isso, existe um psicólogo brasileiro chamado Fernando Braga da Costa. Ele fez um experimento social bastante interessante. Ele ficou praticamente 10 anos trabalhando como gari, utilizando o uniforme de gari, vivenciando todas as experiências que os garis vivem na sociedade. Ele era uma pessoa extremamente respeitada no campus dele. Todos da sala dele cumprimentavam ele pelo nome. Boa tarde, Fernando. Tudo bem, Fernando? Como você está? Os professores o conheciam. E quando ele foi passar por essa experiência, é como se ele tivesse colocado uma capa da invisibilidade. Quem já viu Harry Potter? A capa da invisibilidade. Conhece? A capa da invisibilidade. Aquela pessoa simplesmente, ela sumiu. Então, quer dizer, ele sumiu na nossa sociedade. E aí, no ano de 2004, ele escreveu um livro chamado Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social. E a gente observa que ele vivenciou todas as realidades daqueles garis. Comer na rua, começar a fazer a limpeza de locais onde tinha grande circulação, e ele via o descaso das pessoas e da sociedade frente àquele ser humano. Estamos falando de seres humanos quando a gente fala em humanizar. Quando a gente fala em humanizar, a gente está olhando aqui e vê um ser humano. Não vendo nada além disso. Não importa como você está vestido, não importa como você se comporta, não importa qual é a sua opção sexual, qual seja o seu dinheiro no bolso, qualquer... Não importa. É um ser humano. Então, quando ele fez isso, ele observou que ele estava varrendo, fazia um monte de sujeiras, de folhas. Quando via uma pessoa passava com um carro por cima daquele monte, espalhava tudo, sem ao menos ver que existia ali uma pessoa varrendo aquele espaço. Muitas das pessoas passavam por ele, que ele conhecia no campus, mas por ele estar com a roupa de gari no campo, ninguém via ele. Passavam, que cumprimentavam. Oi, Fernando, tudo bem? Passavam e não conseguiam enxergar que ali tinha uma pessoa que ainda por cima era conhecida. Ele passou isso por durante 10 anos. 10 anos vivenciando a realidade daqueles que estão no nosso convívio, porque aqui em Maringá nós temos garis, nós temos moradores de rua, nós temos pessoas necessitadas, nós temos prostitutas, nós temos mendigos, nós temos diversas situações que são excluídas, muitas vezes por nós. E quando ele trouxe essa proposta, a gente observa que é uma proposta dentro da visualização desse estudo, desse livro que ele abordou, bastante ampla. Um traje mudou uma pessoa. Um traje mudou o que aquela pessoa era. A pessoa colocou uma roupa. Então quer dizer que modificou toda a história dele. E aí a gente vê nos nossos movimentos pessoas colocando babás, por exemplo, como roupas brancas. Utilizar a roupa de babá totalmente branca. Você vai ao shopping, você vê a babá vestindo completamente blusa branca, calça branca, sapato branco.
Isso é uma forma de projeção que as pessoas utilizam para poder estigmatizar, para poder criar uma contextualização, para poder criar um conceito de superioridade. Superioridade imoral, na verdade. Uma superioridade de deficiência de autoestima, deficiência de autopoder. Toda uma situação que coloca o outro numa situação completamente, muitas vezes humilhante, muitas vezes em confrontos emocionais. Porque imagine só, você está ali para ganhar o seu pão. Você está ali para lutar, porque quando você chega em casa tem diversas situações te esperando, brigas, falta de comida, e aí você, além de tudo isso, você tentando se inserir numa sociedade, você acaba sendo excluído apenas por causa da forma como você se veste. E aí a gente pode explorar um pouco mais esse conceito. Quantas não são as pessoas na nossa sociedade que são excluídas e esquecidas só pela forma como se vestem? Já perceberam que nós temos, às vezes, uma cultura extremamente exclusiva, em vez de ser uma cultura de aproximação? Se tem tatuagem, a pessoa é considerada, bom tempo atrás, hoje, graças a Deus, isso está se modificando, era uma pessoa considerada uma excluída da sociedade. Meu Deus, pessoa tatuada não pode contratar para trabalhar. Meu Deus, pintou o cabelo, pior ainda. Se a pessoa, eu já trabalhei com sapato durante 7 anos, Então as mulheres aqui sabem a paixão por um sapato. E durante esses 7 anos, logo no início, lá por mais ou menos uns 8 anos atrás, sapato vermelho na loja não vendia. Sabe por quê? Porque era considerado sapato de meretriz. Batom vermelho, mulher utilizar batom vermelho? Viu? Sapato vermelho depois de um tempo não ficava mais na promoção. Porque começou, graças àquela delegada, Giovanna Antonelli, que a mulher começou a usar uma oncinha de verão, começou a usar sapato vermelho misturado com estampa. Bom, vou voltar no assunto para os homens não se perderem. Então, quando a gente vê isso, a gente vê padrões exclusivos, colocando rótulos. Porque se for um homossexual afeminado, onde ele tem uma voz um pouco mais fina, onde ele tem trejeitos, ele também é excluído. Porque os próprios começam a julgar como se fosse, não, faz assim porque quer. E a gente não olha que ali existe um ser humano com uma personalidade. Ou quando a gente olha, por exemplo, para uma travesti se prostituindo nas ruas, e a gente verifica que, ela está lá porque ela quer. Ela está naquela situação porque ela quer. Porque sim, se você lutar, se você quiser ir atrás, existe como. Será? Alguém aqui já vivenciou situações drásticas nesse contexto para poder compreender? Muitas vezes, a gente fazer reflexões nesse contexto fica difícil de fazer assemelhação, porque ainda a gente está construindo uma base intelectual. Ainda a gente está construindo uma base moral. Então ainda somos espíritos que estamos caminhando para uma sociedade onde nós estamos começando a construir empatia com o outro. Mas se esse outro for muito diferente, ainda tem dificuldade de ter empatia. Se o outro for mais ou menos dentro daquilo que eu tenho construído, ok, dá para ter uma empatiazinha ali. E o nosso tema de hoje ele traz justamente isso. Começarmos a olhar o outro de uma forma com maior benevolência, com maior caridade, indulgência. E dentro disso tudo, trabalhar o perdão. Então, na questão 886, Kardec pergunta para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, ou seja, bondade para com todos. Indulgências para imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Então, quando a gente pega essas 3 significações dentro da caridade, a gente vai começar um processo para poder esmiuçar elas, para poder com que nós consigamos olhar essas pessoas na nossa sociedade e começar a criar um modelo de empatia conforme Cristo nos ensinou. Porque ele viveu com prostituta, com assassinos, com pessoas na sociedade que eram os excluídos. E hoje, por que, se nós estamos seguindo Cristo, nós temos dificuldade de estarmos com os excluídos, sendo que Ele nos pede isso a todo instante? E dentro de toda essa explicação aqui, eu poderia falar das mulheres que são divorciadas, eu poderia falar do que mais? Tantos temas. Deficientes, negros. Porque até então, negros era considerado animal, não era considerado gente. A gente pode pegar os mendigos, porque eles estão naquela situação porque eles querem.
Eu comecei um projeto chamado Alimento Fraterno, e a gente faz assistencialismo com pessoas que estão na rua. O que eu mais escutei no início do projeto, eu estava pedindo auxílio, né, para poder arroz, feijão, e as pessoas falavam assim para mim: você está prestando assistencialismo? Eles estão lá na rua porque eles querem. Quando eu vi isso na primeira vez, eu perdi o rumo. Perdi totalmente o rumo. Eu fiquei, como se diz, estático, e minha mente ela travou, deu aquele delay. Eu falei assim: o quê? E aí você fala assim: bom, eu estou estudando empatia, paciência, entender o nível de evolução do outro. Então, se eu entendo que ele está nessa dificuldade, o que eu tenho que fazer? Tentar trabalhar da melhor forma possível para poder fazer com que essa pessoa compreenda. Isso, na aparência, funciona. Irmão, é isso mesmo, né? Pois é, Deus abençoe. Quando eu virei as costas, 3 dias depois, eu fui parar no hospital, tendo que tomar um remédio lá para poder abaixar o estresse emocional causado, justamente porque eu não imaginava. Imaginava, mas não imaginava que estavam próximos. As pessoas que tinham essas preconcepções, esses preconceitos sobre isso. Então, quando a gente aborda essa primeira condição, que é a indulgência, dentro dessa pergunta de Kardec para os espíritos, a gente observa a seguinte situação. Simon Baron-Cohen foi um pesquisador neurocientista que fez algumas descobertas dentro da nossa mente humana. Ele conseguiu estudar o circuito empático. Quem quiser se aprofundar, eu não vou aprofundar isso, mas quem quiser, a Anete Guimarães, ela fala bastante disso no livro Ciência do Mal, nas palestras dela. Mas para a gente criar um contexto aqui, eu vou falar ele de forma mais superficial. Ele participou de campos de concentração. O avô dele participou de campos de concentração e ele gostaria de entender o porquê que gerava, por exemplo, no Mengele, toda essa raiva, todo esse ódio. Quem que era Mengele? Mengele era aquele médico que fez aquelas diversas atrocidades com gênios, com diversas crianças, enfim, pessoas, para poder compreender melhor o conceito de medicina. E ele gostaria de entender como que Mengele tinha o sangue tão frio para poder abrir as pessoas, fazer o que ela fazia com os seres humanos. Né? E ele foi aprofundando sua pesquisa a respeito disso. E quando ele foi vendo Mengele não foi culpado, né? Ele escapou, foi parar aqui na Argentina, e aí veio parar aqui para o Brasil. E quando ele veio parar aqui no Brasil, quando ele perguntou para as pessoas que estavam ao redor de Mengele, ele falava assim: nossa, um homem extremamente generoso, um homem extremamente querido, nunca que parecia que era ele o Mengele, de forma alguma. Então ele percebeu que a ruindade e a maldade não está exposta, muitas vezes, na parte externa. Então o semblante, a forma como você trata. Quando ele foi verificar as 2 assistentes dele, que auxiliavam o Mengele, que fazia as anotações, tudo, que fazia todo o processo junto com ele, uma, dentro do hospital que ela trabalhava, ela foi condecorada como uma das melhores enfermeiras, por auxiliar idosos. E a gente sabe o quão é nobre as pessoas que trabalham como dama de companhia, auxiliando idosos, a dificuldade que se é. Então você vê essa situação, você vê, nossa, como que ele conseguiu, essas pessoas fizeram o que fizeram. E aí dentro disso ele começou a estudar todo o movimento do sistema empático, todo esse movimento do nosso sistema cerebral. E ele descobriu que dentro do nosso sistema empático, estou bem parecido, né? Quando ele descobriu 3 situações. A primeira era, nós, a partir do primeiro instante que nós visualizamos alguém, nós a identificamos como seres humanos ou como coisas. Então, no primeiro instante da nossa vida, nós olhamos o outro e nós o enxergamos ou como um ser humano ou como um objeto. Né? Dentro desse estudo, dessa análise, quando começa a adentrar essa visualização, você começa a observar que quem são os objetos, quem são os seres humanos. Isso é muito claro para nós. Seres humanos são todos que estão aqui. Objetos, o que são. Então, eu até peguei o negócio do Carlos de Maringá, que era meu. Quando eu pego esse papel, por exemplo, e eu amasso, vocês sentem remorso por ele? Sentem alguma coisa por ele? Não. Ninguém sente dor, né? Nem nada. Agora, se eu pego, por exemplo, um bebê e arranco o braço dele aqui na frente de vocês, o que vocês vão sentir? Ai, doeu. Por quê? Porque nós temos o espelhamento. Nós conseguimos olhar aquele bebê como um ser humano. Isso aqui a gente não conseguiu olhar como um ser humano, por quê?
nós temos muito bem construídos dentro da nossa psique, dentro da nossa vivência, que isso aqui é um objeto. Então, o Simon Covey, ele conseguiu aprofundar a pesquisa dele e entender o porquê que essas pessoas visualizam umas como objeto e outras como seres humanos. E aí, não sei se vocês recordam, mais ou menos 2017, 2016, teve um caso em Brasília, onde alguns jovens atearam fogo numa pessoa. E aí acabaram pegando esses jovens e levando para eles para a delegacia. Quando levaram eles para a delegacia, fizeram toda a conversa, né, para entender o que aconteceu. Eles falaram assim: me desculpa, eu achava que era mendigo, mas era um índio. Se fosse índio, nós não tínhamos feito isso. Muda alguma coisa? Nada. Em São Paulo também teve o mesmo caso. 4 ou 5 jovens, mais ou menos, com um gol 0, saíram e foram aprontar maldades. Quando eles passaram por um ponto de ônibus, eles viram uma mulher. E quando eles viram essa mulher, o que eles fizeram com ela? Encheram de porrada. Como se diz, acabaram com ela. Imagina, uma mulher já frágil, 4, 5 homens. Ela ficou extremamente irreconhecível. Nesse contexto, quando eles foram levados para a delegacia, perguntaram: mas por que você fez isso? Nós achávamos que era prostituta. Mas era uma empregada doméstica que tinha acabado de sair da festa do patrão ao qual foi convidada e estava bem vestida. Né? E aí, quando a gente olha isso, os pais foram chamados e o pai chegou e falou assim: então, acharam que era uma prostituta, né? E aí você para e analisa assim: meu Deus, como assim? É um ser humano que está ali. Aí fizeram mais uma pesquisa. Esse todo mundo já deve ter visto. No Facebook colocaram esses vídeos, distribuíram, virou uma corrente gigantesca. Uma criança que ela era toda limpa, toda bem arrumada, num local público. E aí, no máximo de 5 minutos, as pessoas já abordavam e perguntavam: tá tudo bem com você? O que está acontecendo? Onde estão seus pais? Fizeram o mesmo experimento depois com a mesma criança, que deixaram ela bem sujinha, com umas roupas extremamente surradas. Passou mais de 8 horas e ninguém foi perguntar o porquê que aquela criança estava lá. Então, quando a gente observa isso, a gente vê o quê? Nós, muitas vezes, tratamos o outro, aqueles que são diferentes, como coisas. Isso, para Simon Covey, ficou muito claro. O porquê Nenel, por exemplo, e as enfermeiras conseguiam fazer o que faziam com os judeus. Tinha toda uma política psicológica para fazer com que eles fossem vistos como lixos, para que eles fossem vistos como monstros. Então, se você vê algo que é um lixo, o que você faz? Joga fora. Quando você vê algo que não presta, o que você faz? Você dá um jeito de se livrar. E foi isso que eles fizeram com eles. Foi isso que eles transformaram o que foi na Segunda Guerra Mundial. Porque eles tinham a concepção que ali estavam lixos. E quando a gente observa, a gente vê isso muito parecido aqui no Brasil, com a época dos negros. Quem lembra a época dos negros? Como que eles eram tratados? Não eram vistos como seres humanos. Não eram vistos como alguém que tinha uma vida, uma família, sonhos, aspirações. Eram tratados como objetos. Então, quando a gente vê isso dentro da indulgência, a gente começa a observar o quê? Se você... Então, o primeiro ponto foi espelhamento. Depois a coisificação. E o terceiro é caráter. Se você tem construído caráter ou não. O espelhamento é, você vê como ser humano ou como objeto. Né? Se você vê como objeto, não existe um processo adiante. Por quê? Não tem como ter uma analogia. Não tem como você fazer reflexões. Porque é um objeto. Agora, quando você vê e enxerga que é um ser humano, você consegue ter espelhamento com essa pessoa. Você consegue vivenciar as dores dela. Se tem alguém passando na rua e faz assim, ó, você já fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Está tendo ali um espelhamento. Você está conseguindo fazer essa reflexão. Caso contrário, não. Você vê como isso aqui. E na terceira parte entra a questão do caráter. A gente observa que quem, dos tempos mais 40, 50 anos atrás, as famílias, praticamente todo mundo morava junto, né? Dentro de casa tinha a tia, o tio, o primo, tia-avó, moravam-se muitas pessoas. Então, ali se tinha já uma construção de algo. O que seria esse algo?
Ali existia uma construção. Você tinha que lidar com a avó dentro de casa, você tinha que lidar com a tia-avó, você tinha que lidar com pessoas de idade. Aí sua mãe falava assim, vai lá e busca um copo de água para sua avó da cozinha e levantar da cama. Ah, eu não vou. Aí você tava aqui olhando, né? Aí você ia e dava um copo de água. Você entendia a dificuldade daquela pessoa idosa que morava lá. Então, quando você vai para o shopping, por exemplo, você vê a vaga de idoso, o que você pensa? Nossa, uma pessoa que é idosa vem no shopping, ela precisa de um espaço diferenciado. Então, eu não vou estacionar aqui. Agora a gente vê a nossa sociedade hoje como? Um filho dentro de casa, né? Os avós são colocados no São Vicente, são colocados em outros locais, não tem a vivência. E também não tem a construção de caráter. Então, quando a gente olha isso, a gente vê. Você está na rua e tem um idoso na sua frente, o que você faz? Anda logo, antes que passe em cima de você, pelo amor de Deus, que demora. Por quê? Você não consegue ter espelhamento. A situação você enxerga como objeto. Você não consegue compreender que ali existe uma pessoa com dificuldades motoras, que já está em dificuldade diante de diversas situações. Você não consegue ter empatia. E quando você não consegue ter empatia, o que acontece? Você se irrita, você para na vaga de grávida. Por quê? Tá grávida, por que vai vir pro shopping? Já ouvi isso falando no shopping. Ainda mais que eu trabalho no shopping. Tá idoso, tá quase morrendo, por que vai pro shopping? Não, porque a pessoa tem que ficar num quarto na solidão o resto da vida. E aí a gente vê a exclusão da sociedade. É ou não é? A sociedade excluindo. Eu não consigo ter empatia com uma vaga. Como que um dia eu vou cuidar da minha mãe? Se ela ficar mais velha? O que eu vou querer fazer com ela? Aquela que me criou a vida inteira. Primeira oportunidade, se eu tiver ainda dinheiro, vai ser muito mais fácil de eu colocar ela num lugar para que ela fique o resto da vida lá. Não, mas estão cuidando muito bem. Eu vou visitar ela quase sempre. Aí chega Natal, Ano Novo, ninguém visita. Porque daí tem prioridades maiores. E a prioridade da sua vida, que a gente colocou na vida, se perde. Então, dentro desse conceito de caridade, abrangindo a indulgência, se nós não temos construído conhecimento diante daquilo que nós desconhecemos, nós vamos nos tornando as assistentes de Mengele. Porque se eu não consigo olhar o ser humano e ter um espelhamento com ele, enxergar suas dores, seu comportamento, sua visualização, eu sou um forte candidato a ser assistente de Mengele. Nós, se não trabalharmos isso, acontece uma guerra, vão colocar a gente numa visualização, a gente vai fazer com muita tranquilidade. Por quê? Viado bom é viado morto. Por quê? Traficante bom é traficante morto. Ladrão bom, ladrão morto. Olho por olho, dente por dente. A gente vai agir dentro desses mesmos preceitos. Os nossos comportamentos vão ser qual? Pena de morte. Tem que existir pena de morte. Tem que existir. Aí a gente vê o espírita tendo esse tipo de visualização. Não está compreendendo Jesus Cristo. Não está compreendendo as leis de Deus. Se ali existe uma pessoa que cometeu qualquer situação, essa pessoa é doente. Ela merece a nossa compaixão. Ela merece a nossa benevolência. Ela merece o nosso perdão. Vamos colocar dentro de casa? Não. Criaram presídios para colocar essas pessoas dentro de presídios. Vamos agir de acordo com a lei dos homens, que também precisa ser respeitada. Então, olhar com este novo olhar é ter um olhar de caridade. Jesus nos disse, fora da caridade na salvação, em outras palavras, dentro do contexto, se nós estamos procurando a nossa salvação, como que está a nossa caridade? Primeiro diante desse olhar. A gente nem adentrou na forma de agir, só apenas olhando o outro sem julgar. Sem entrar lá no Facebook e tacar o terror como se faz. Uma forma inconsciente de poder expor aquilo que não tem coragem frente a frente às pessoas. De ser aquilo que você é, mas que você não quer aceitar, não quer assumir. Somos aquilo que somos na rede social muitas vezes, porque lá acreditamos que temos um livre-arbítrio. Temos um livre-arbítrio, mas que temos, como se diz, expressão de linguagem. Podemos expressar, porque a Constituição diz que precisamos expor as nossas opiniões. E aí a gente fere o limite do outro. A gente invade o limite do outro. A gente invade a condição do outro. E aí a gente vira super fã do UOL. Já viram isso?
tem o selinho. Quanto mais você comenta numa página, por exemplo, dentro do Facebook, você ganha o selinho super fã. E aí, se você está com o selinho super fã, você começa a observar como está sendo esse selinho super fã. Ele está sendo bem aproveitado ou ele está sendo um super fã que quando aparece uma postagem de política, não importa o lado que você esteja, você desce o pau. Se eu for de direita e eu for de esquerda, se torna o quê? Um objeto. Se for de esquerda, se torna o quê? Um objeto. Existe isso? Para quem está procurando se tornar cristão? Por causa que você pensa diferente de mim, você é um lixo. Eu vejo tanto isso na rede social. Eu estava até conversando com a Lud agora, e a gente estava falando, nossa, como eu adoro olhar essas situações e entender a mente humana. Entender como se orquestra isso tudo. O porquê está colocando isso tudo para fora. E aí você consegue observar ali o quê? A pessoa está sendo aquilo que ela é. E aí você vai reagir como? Nós vamos ter benevolência? Porque Cristo nos disse, tenhais bondade, tenhais indulgência. O que é indulgência? Eu peguei um contexto científico para entender como a gente reage. Mas a indulgência é nada mais o quê? De que olharmos o outro dentro da sua condição e mesmo assim jamais blasfemar ele. Ah, eu tenho um olhar crítico sobre você. Nossa, eu vi que você é assim, assim, assim. E aí, eu tenho esse olhar crítico porque nós temos construído um senso crítico. Mas a diferença está, se eu vou sair por aí tocando terror, aquela rodinha quando junta, sabe? Assim, vamos falar disso aqui só um pouquinho. Os mentores da Fast. Guarda o evangelho lá dentro do carro. Né? E aí você aproveita, fala assim, vamos aproveitar agora. É exatamente isso. É ter indulgência que nessa situação, se você estiver ali presente naquela roda, o que você vai fazer? Gente, calma. Vamos entender, né? A pessoa tem dificuldade. Nós somos estes. Essas são novas atitudes da caridade. Essa é a ação da caridade na nossa vida. Nós, enquanto espíritas, precisamos ser pacificadores na nossa sociedade. Precisamos ser evangelizadores. Não podemos ser aqueles que quando já está vendo combustível só pega o fósforo e risca. Nós precisamos ser aqueles que pacificamos o ambiente. E aí Gandhi fala, um coração pacificado em paz é um coração que pacifica o seu lar. Você pacificando o seu lar, você pacifica a sua rua. Pacificando a sua rua, você pacifica o seu bairro. Pacificando o seu bairro, você pacifica a sua cidade. Seu país, quando você vê o mundo, se torna pacífico. Ele que conseguiu libertar o povo indiano dos ingleses, sem guerra, sem derramamento de sangue. Então é uma boa inspiração para nós termos de boas atitudes. Agora eu começo a observar que a minha vida, quando eu começo a ter comportamentos urgentes com o outro, eu começo a sentir que eu não consigo. Perfeito. Se você está conseguindo ver que você não consegue, já é um passo da melhora. Porque você já começa a reconhecer e aceitar aquilo que você é. Quando você começa a aceitar e reconhecer aquilo que você é, você começa a entender quais são os mecanismos que eu vou ter que buscar para procurar mudar aquilo. É como eu sempre digo, eu descubro que eu tenho inveja. Se eu descubro que eu tenho inveja ou que uma outra pessoa possui inveja, eu começo a fazer o quê? Eu começo a tratar esse sentimento e não o excluir. Mas a nossa sociedade dita, se você fazer capimenteiro, longe de mim, já pega a pimenta e já coloca na frente, né? Deus abençoe, faz uma prece, porque eu estou protegendo meu ambiente, minha casa, meu lar. E na verdade você perde tempo protegendo sua casa e seu lar, enquanto você poderia direcionar uma prece para aquela pessoa que não consegue se enxergar e trabalhar ela. É otimizar os nossos pensamentos e a nossa força de ação. Porque agora eu vou jogar uma ruda dentro de casa, uma espada de São Jorge com a ponta verde, vou pegar um banho de 20 ervas, e aí a gente fala assim, não, mas é mais simples. Faça uma oração. Faça uma oração para aquele que está necessitado. Para aquela pessoa que você sentiu, que sentiu esse sentimento com você. Porque quando você está entregando com todo o amor, você está pregando que a caridade com este outro, será que seria hipocrisia da espiritualidade deixar-nos a sós, ao relento? Todo amor que nós estamos emanando dentro dos nossos pensamentos, da nossa construção, isso está sendo irradiado por nós, está canalizando pela gente. Então logo vamos ser auxiliados, logo a nossa sintonia vai se modificar. Enquanto eu fico da rádio sertaneja, eu fico para rádio pop. Minha sintonia muda, começa a melhorar a música, não que eu não gosto de sertanejo, né? Muda a nossa sintonia, muda o nosso padrão vibracional. E começamos a fazer um processo onde os nossos comportamentos começam a ser elevados. Isso é caridade. Então, quando a gente olha essa indulgência, a gente vê o quanto nós estamos conseguindo ter senso crítico com o outro.
O quanto nós estamos conseguindo olhar o outro e enxergá-lo como ele é. E através disso ter compaixão. Então quando a gente vê esse sistema todo, compreende esse estudo de Simon Cowell, eu começo a observar. Se eu não tenho construído, eu posso começar a fazer o quê? Construir. Vou me aprimorar diante desse tema. Vou me aprimorar diante dessa visualização. Passando isso, a gente vê a benevolência. Quando a gente demonstra afeto e estima sobre alguém, sobre algo, ou seja, trabalhos caritativos. Nossa sociedade precisa muito de pessoas para poder construir o paraíso de Cristo aqui na Terra. E nós estamos nos omitindo a todo instante. Somos chamados por Cristo a todo instante. Venha, meu irmão, venha, venha, eu preciso de você. E nós falamos assim, não, só mais um minutinho, deixa acabar esse seriado. E a gente vai se abstendo do processo de começar a entrar em algo que seria o nosso auxílio. As casas espíritas precisam tanto de voluntários, precisam tanto de pessoas engajadas, que não dê a semana inteira, mas que dê pelo menos aquilo que consegue se doar com amor e com alegria, vai ser suficiente. Essa benevolência diante de projetos da nossa sociedade que necessitam de um auxílio, necessitam que algo seja feito, ou até mesmo dentro de casa. Vou começar um processo dentro da minha casa, de que quando a minha mãe falar, eu vou começar a ter mais empatia pela minha mãe, entender ela, que ela está querendo me ajudar. Ela está falando tudo isso, por mais que seja ignorante ou que seja, é uma forma que ela tem de condição de auxiliar. E se você entende que existe algo melhor, você ouve silenciosamente e fala assim, perfeito, mãe, entendi, vou tentar. Ajuda ou não ajuda? É ou não é caridade? E aí as ilusões, as aparências a gente vê. Pergunta para as pessoas, você é uma pessoa caridosa? Sim, sim, sim. O que você fez? Você eu entreguei 2 vezes um prato de comida para alguém que parou no portão. Aí você olha e fala assim, 365 dias no ano. Você acha que não dá para melhorar? Você acredita que você não tem um potencial maior de se doar, de fazer algo por aqueles que tanto necessitam? Olhemos as nossas roupagens, a nossa realidade. Comecemos a enxergar quem somos e entender a grandiosidade. Quando Cristo nos disse, vós sois deuses, Ele já nos mostrou que nós temos todas as condições de ser seres humanos caridosos, de olharmos o nosso próximo com indulgência, com bondade. Essa bondade, a gente fala muitas vezes que caridade só está contido no material, né? Vou doar, vou doar, vou doar, vou doar, vou doar, mas também, você está se doando também? É também necessário, o material é necessário. Mas você está se doando para algo? Seu amigo vem pedir um conselho seu. Terminei de novo com meu namorado. Aí você fala assim, de novo, então vamos lá. Você dá toda uma cartilha, auxilia a pessoa, ela sai de lá renovada. Aí ela volta e fala assim, voltei. Aí você fala assim, nossa senhora, falei tudo. Você fez extremamente o inverso. Na verdade, você deu ali para aquela pessoa uma energia de sustentação. Para ela olhar que ela estava errando muitas vezes, e ela fala assim, eu estou errando, então vamos baixar o orgulho, vamos aumentar a humildade e vou pedir para voltar, porque quem está errado sou eu. E aí a gente entende que ela tem que fazer aquilo que nós achamos que tem que ser feito. E nós temos a verdade construída dentro de nós para falar qual é o caminho para alguém. Nós somos prestadores de serviços. Pessoas que estão voluntários, tudo. Mas nós não podemos falar assim, você tem que seguir esse caminho. Porque tudo que acontecer de errado ou não com aquela pessoa é responsabilidade sua. Nós temos que fazer com que ela enxergue a realidade dela. Compreenda. Dê 2, 3 caminhos. Mas quem escolhe o caminho é quem? Ela escolhe o caminho. E se ela não escolher, é problema dela. O que a vossa mão esquerda dá, a vossa mão direita não precisa ver. Ou o que a mão direita dá, a vossa mão esquerda não precisa ver. Não tem que dar esperando já em troca. Vem, me dá em troca. É essa bondade com o outro para que nós consigamos exercer com ele sem esperar nada. Eu estou na casa espírita dando passo, mas essa pessoa não para de vir na casa espírita, já faz 2 anos e ela vem toda... Tá ótimo, faça o seu trabalho, não reclame. Ela está precisando, e se ela está conseguindo através disso a sua construção, quem somos nós para julgar ou avaliar qualquer coisa?
A pessoa que está ao nosso redor, passando por dificuldades, nós precisamos a todo instante olhar com esse sentimento de benevolência. O quanto de bondade eu estou exercendo no meio. Se eu começar a enxergar que a caridade é muito maior do que aquilo que a gente consegue compreender só por material, eu consigo observar que se eu, por exemplo, vou dar uma volta no shopping, eu vejo que existe uma pessoa ali em dificuldade, o que eu faço? Boa tarde, tudo bem? Eu falo assim, meu Deus, quem que era? Mas a sua energia, o seu amor que você doou naquele instante, foi uma bondade, foi uma benevolência. Aí você vai, por exemplo, comprar eu estou falando de shopping porque eu trabalho em shopping, né? Então o meu mundo gira praticamente shopping, porque você trabalha segunda, sexta, quarta, domingo. Então as vivências praticamente são todas lá. Então a gente consegue tirar exemplo para contextualizar o meio do shopping. Aí você vai lá no Burger King pedir um Burger King daquele 3 hambúrguer com aquele cheddar no meio, e a menina tá assim, ó. Qual face nós vamos dar para esta pessoa? Nós vamos dar a mesma? Ou nós vamos olhar, ó, amiga, tá difícil, né, menina? Nossa senhora, eu imagino que eu já trabalhei, nem trabalhei, mas já trabalhei e eu imagino como que é. Olha, Deus abençoe você, tá? Tenha um excelente dia. Quem faz isso? Nós estamos vendo que existe alguém ali com problemas, com dificuldades. Nós nos omitimos. Essa é uma caridade tão nobre, tão singela. E enriquece o nosso coração. E quando a gente observa que são essas pequenas atitudes que modificam o meio, por que nós estamos esperando as grandes atitudes? Precisa Cristo voltar. Imagina. Se Cristo está dentro de nós, se Deus está dentro de nós, precisa voltar ou a gente modifica-se e trabalha o que Ele nos trouxe dentro do Evangelho? Porque isso é o que nos engrandece, nos enriquece. Quando a gente faz algo a alguém de bondoso, de bondade, se pudesse se observar a energia que nós recebemos de gratidão da pessoa, a energia da compaixão que ela teve em receber aquele sentimento, aí sim nós enxergaríamos que, meu Deus, vale ou não vale a pena? Vale muito. Certo dia eu estava no carro dirigindo perto ali do Parque do Ingá, né? Estava todo animado com o som alto, o mentor encostou e falou assim, olha pro lado. Aí eu olhei pro lado, tinha um casal. Eu olhei e vi e falei assim, não tô vendo. Ele falou assim, manda falar que Jesus ama eles. Eu falei assim, não vou falar isso não. Fala. Assim, aí deu a certo que parou no outro sinal de novo, porque eu não falei, né? Eu falei. Também estou tentando aprender a ser caridoso em horas mais inóspitas. No outro sinal, eu olhei e falei assim, e agora, eu falo ou não falo? E aí eu baixei o vídeo e falei assim, Jesus te ama! Aí eles falaram assim, Deus abençoe! E aí, eu imagino, porque também não recebi resposta, que ali estava acontecendo uma treta nervosa, né? Por que você chegou essas horas? Por que você fez isso? Por que aquilo? E você começa a ver que foi um pequeno ato que muitas vezes possa ter auxiliado aquela pessoa que estava com tanta necessidade. E aí, eu lembrando disso, olha só, a providência divina é muito grandiosa. Eu estava em Londrina e aí eu perdi a chave do meu carro. Não consegui entrar. E eu revirei aquele estacionamento daquela rodoviária, revirei o estacionamento da rodoviária, não achei. Procurei tudo e não achei a chave, a bendita chave. Abri a mala, revirei inteira. Já estava assim, saturado mentalmente. De repente passou um homem com moto e falou assim, tenha paciência que Jesus te ama. Eu falei assim, se a recompensa vem só lá do outro lado, já vem aqui, ó. E aí você vê que uma atitude que ele teve para comigo naquela hora, eu falei assim, sabe o que é? Ele tá certo. Eu liguei pro seguro, o seguro foi lá, ele encheu o carro e trouxe para Maringá. Eu tive que esperar até 7 horas da manhã, dormir no banco da rodoviária. Mas aí, aquele sentimento que ele produziu em mim foi o acalento para poder passar a noite inteira naquela rodoviária. E através disso, enxergar na rodoviária diversos moradores de rua que ali ficavam. E aí eu pude ver a realidade deles durante toda a noite, de pessoas que estavam limpando o chão e pediu para eles saírem do local, então eles estavam dormindo. Eles vão na rodoviária um dia e observem. Eles dormem como se fossem passageiros, para que ninguém vá lá tirar eles. Eles sentam, você olha o pé. Se o pé estiver sujo, e tiver um chinelo, você consegue ver que é um morador de rua. Então, você passa, você senta, estava aqui. E aí vem a mulher, tirava eles tinham que ir para outro lugar. Estava naquele sono gostoso, tinha que ir para outro lugar, tinha que enfrentar outro dia. Depois disso, foi onde a gente iniciou o projeto
de auxiliar moradores de rua aqui em Maringá. E a gente começa a observar a força de uma atitude, a força de uma construção. Eu vi na camiseta de vocês, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Foi na força da união de pensamentos, foi na força de união de atitudes, que uma pequena situação começou a se engrandecer. E hoje a gente consegue auxiliar essas pessoas. E a gente sai para entregar as marmitas para essas pessoas, e geralmente da 9 a gente fica meia-noite, 1h, dependendo do quanto eles querem conversar. E aí você começa a observar com eles, conversar com eles, e eles começam a falar: nossa, eu não quero nem essa marmita mais. Eu quero só que você me ouça. Assim, só de você estar aqui me ouvindo, não tem coisa mais especial no mundo. E eu falei assim, gente, faz 2 dias que essa pessoa não come. Nós passamos fome assim, 2, 3 dias sem comer? Talvez alguns já tenham passado, ou se passarem, depois chama a gente no final da noite. A gente dá um auxílio. E aí, quando a gente vê isso, a gente fala assim, ele só está querendo uma atenção. Só está querendo um colo amigo. Só está querendo alguém que ouça. E aí as lágrimas deles escorrem pelo rosto e fala assim, eu tinha 3 filhos. E esses 3 filhos não lembram que eu sou. Com a voz embargada. Eu não sou ninguém. Tá vendo esse cachorro aqui? Ele é meu único amor. Que ele me dá carinho, me dá atenção. O resto, eu viro dia e viro noite. Não sei o que é isso. E só de vocês estarem aqui, meu Deus. Aí a gente vai para outros trabalhadores e chega: ô Marcelo, ô Sandoval, você lembra meu nome? Aí você fala assim: claro, semana passada a gente viu você. E aí você vê o que foi ali, só de você se forçar a lembrar o nome da pessoa. Uma coisa simples. O quanto não irradia, porque você que está olhando no olho deles, você vê que a pupila chega a dilatar. O olho chega a brilhar quando se chama pelo nome. Que é uma das coisas mais importantes. Desde quando nós somos crianças, o nome é algo tão importante. Então, a gente vê ali um enriquecimento de uma coisa tão simples. De pessoas que são esquecidas da sociedade. E que a gente vê que o projeto iniciou há 3, 4 meses, já 4 pessoas saíram da rua. Esses dias um encontrou nós e falou assim: então a sua marmita ajudou com que eu economizasse para que eu conseguisse alugar um lugar e conseguir comprar esse carrinho, e agora eu vendo doce aqui perto da rodoviária. E aí a gente vê, todos vão acontecer isso? Não. Mas ali já é alguém que a gente conseguiu jogar uma semente. Quantos amigos a gente precisa jogar semente? Quantos que estão no nosso trabalho que não precisam receber uma sementinha nossa? De um carinho, de um afeto, de um amor? Quantos? Que só precisam de nós. Da forma mais grotesca que nós somos. Porque não somos Jesus Cristo. Nem Chico Xavier, nem Divaldo Franco. Né? Que tem aquele olhar, aquela percepção, aquela coisa que já bate ali. Já parece Joana. Mas nós temos, nós, que é extremamente importante. Que é o grãozinho do mar que deixa o mar tão lindo. Né? Quando vocês vão na praia. Nós somos aqueles grãozinhos. Precisa de muitos, mas se não tivesse os muitos, ali estaria horrível aquela paisagem. Então, quando a gente vê isso, a gente vê como nós podemos fazer mais, agir mais. E aí, a última situação entra, dentro disso, na questão 888 do Livro dos Espíritos, diz assim: que se deve pensar da esmola? Kardec pergunta. E eles respondem assim: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Ou seja, para a pessoa estar naquela situação pedindo esmola, ela tem que estar numa situação degradante. Porque não é nada fácil. A gente, quando passa por um problema, a gente tem dificuldade de pedir, porque nosso orgulho é tão alto que, não, deixa eu ficar quieto. E ele continua: uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Vamos entregar a marmita e tirar uma selfie? Não. É a caridade silenciosa. É onde você faz sem precisar se engrandecer, mostrar para o outro. Você o auxilia dentro do silêncio. Mas quem está vendo? Cristo. Alguém mais precisa ver além dele? Não. E por que a gente tem que fazer todo um alarde, uma situação? Então, aí ele coloca: sem humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Aí, novamente, ele pergunta: dar-se-á repróveis à esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. E logo abaixo disso tem um texto gigantesco de São Vicente de Paulo, trazendo toda uma construção.
Então depois pesquisem, questão 888, a gente pode aprofundar isso um pouco mais, é importante. E quando a gente olha, a gente vê, o que é isso? Sem humilhação. Vamos fazer sem esperar nada em troca. Vamos dar sem esperar uma condição melhor. Eu não vou lá na rua entregar marmita esperando que ele saia das drogas, saia do álcool. Eu não vou lá auxiliar uma pessoa ou alguém, ou dar um passe, esperando que ela saia dali resplandecente e que isso modifique a vida dela. Eu fiz a minha parte. Depois a parte dela com a espiritualidade de todos que estão ao redor. Façamos sem ter que colocar o outro em evidência. De Kardec, os espíritos perguntaram, foi tão fantástico que os espíritos respondem de forma categórica. Nós precisamos prover uma sociedade deficiente, que está em dificuldade. Esse é o nosso dever. Qual é a minha missão de vida? Só aqui já dá para fazer uma lista. Isso é missão. Fazer a caridade é a missão para nós nos salvarmos, porque é a nossa salvação. Salvarmos como? Conscientemente. Salvarmos de ter bons sentimentos. Salvarmos de termos esse contexto dentro do nosso coração. E aí na terceira parte entra a questão do perdão, né? Benevolência, bondade, indulgência, quando a gente começa a olhar os outros, e a fase do perdão. E aí eu começo a contar uma história de Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma cachorrinha. Acredito que todos devem conhecer um pouco dessa história. E essa cachorrinha ela sofria muito. Tinha diversas dores e às vezes ele chegava em casa das madrugadas e ele precisava lá dar toda uma atenção para ela, porque ela chorava, gritava. Às vezes ele já ia dormir, ela tinha parado, ele tinha que voltar, ligar a luz, trabalhava todo mundo dentro de casa. E aí a pessoa que vivenciava tudo isso, a gente contestava no Quando Santo, né? A pessoa que vivenciava tudo isso, ela falou assim, Chico, vou te ajudar, viu? Meu irmão, Deus abençoe. A pessoa foi lá e matou o cachorro dele. Ajudou. Da pior forma possível. Naquele instante, Chico criou dentro do coração dele um sentimento diante daquela situação, um sentimento negativo. Passaram-se mais ou menos 3, 4 meses, numa das sessões com o Emmanuel se aproximou dele e falou assim, Chico, precisamos conversar. Nós estamos tendo dificuldade de conexão com você, porque você está guardando uma mágoa. Do quê? Daquela irmã, Chico, que fez aquilo com o seu cachorro. Mas também o que você quer que eu faça, Emmanuel? Ela matou meu cachorrinho. E Emmanuel falou assim para ele, vá, pergunte para essa pessoa o que mais ela gostaria de ganhar. E dê a ela. Chico falou assim, meu irmão, não tem condições. Como que eu vou dar uma coisa que ela mais gosta? Esse é um pedido vindo de Jesus Cristo, Chico. Aí Chico falou assim, então, já que é de Jesus Cristo, eu vou fazer. Foi lá, chamou a pessoa e perguntou, o que você gostaria de ganhar? Eu gostaria de ganhar uma máquina de costura. Aí ele foi lá, viu as economias dele, pensou assim, quantas encarnações eu tenho que pagar essa máquina? Fez as contas, quanto que teve que voltar a arredar essa conta. E aí ele voltou, comprou a máquina, trabalhava com um salário super reduzido, né? Além disso, o salário ele dava para os necessitados muitas das vezes. Quando ele entregou o presente para ela, do coração dela emitiu uma energia grandiosa de gratidão. Essa energia irradiou ele de tal forma que aquela energia que estava no coração dele de mágoa foi toda sendo diluída, foi toda sendo dissipada. Então, quando a gente vê essa história, a gente observa o quê? Quanto mais nós guardarmos mágoa, dores, rancor, sentimentos negativos por qualquer que seja as pessoas que tenham feito algo para nós, mais estaremos embebedados de sentimentos negativos. Mais estaremos cegos, com o véu da ilusão tampando os nossos olhos, não nos deixando ver a realidade que nos acerca. Começa a produzir dentro de nós uma substância tão deletéria que é muito parecida com um próton, ou com um elétron. E essa substância faz com que você perca a produção de sinapses. Então, serotonina, você começa a não ter aquela vontade de viver. Começa a baixar a força de se levantar, dopamina, noradrenalina. Você começa a perder conexões neurais. Você começa a adoecer, porque você diminui a sua imunidade. Você diminui toda a resistência. Está lavando lá fora, viu? Você começa a diminuir toda a sua resistência, porque você produz menos. E aí a gente observa que, quando nós exercemos a força do perdão, é como se
fosse uma outra substância irradiasse o nosso corpo, como se fossem focos luminosos. E aí 2 físicos quânticos chamados, deixa eu lembrar o nome, David Paul e Stuart Irving, estudaram toda essa situação e compreenderam o quanto isso reage dentro do nosso íntimo. Então, quantas são as pessoas que nós temos que perdoar? Quem são as pessoas na nossa vida? Quem? Que estão ao nosso redor, e quando a gente lembra, a gente tem aquele ranço que sobe na alma, chega a sair pelas bocas. A gente fica no mesmo ambiente e fica mal. Fala, aquela pessoa fez mal a mim, porque eu estava no mesmo ambiente, parece que estava carregada. Não estava carregada não. Porque se você tivesse bem perdoado, muito pelo contrário. Ah, porque jogou em mim uma energia deletéria. Não, não jogou nada. Essa energia já está dentro de você. Porque você não perdoou. É a sua mágoa, é o seu ódio. É o seu ressentimento. É toda a sua energia vibrando dentro de você. E aí você acha que é outra pessoa. Aí você joga a culpa nela, coitada. Às vezes ela já até te perdoou. Não tem nenhum ranço, ela nem sabe que te magoou. Mas você está ali, movimentado e extremamente exaurido por essa energia. Quando a gente vê isso, a gente pensa o quê? O perdão é para o outro ou é para a gente mesmo? É para a gente mesmo, não é para o outro. Porque nós somos ligados pelas pessoas como se fosse um cordão energético. Quando cria-se um sentimento maior, quando cria um amor maior pelas pessoas, a gente fica como se fosse conectado com uma energia. Quando você perdoa e tem amor por essa pessoa, a sua vibração, a sua energia é de amor. Então logo você vai estar com o seu cordão iluminado. Ah, mas a pessoa continua me odiando, o problema é dela. Como o Divaldo Franco diz, a minha luta aqui na Terra é sair sem odiar ninguém. Se me odiarem, problema dessas pessoas. Mas a mim, o dever de a todo instante pregar o amor, exercer o amor, ser de compaixão para com o outro, ser indulgente para com o outro, ser benevolente, olhar o outro e entender que vão falar mal da gente, que vão fazer mal para nós, que vão direcionar maus pensamentos, mas o problema é de pessoa. Não é problema meu. Então que nós consigamos, através da força da caridade, na nossa vida, executar aquilo que tanto viemos buscar a nossa paz íntima. Porque quando exercemos amor, benevolência, perdoarmos aqueles que estão ao nosso redor, quem mais sairá ganhando seremos nós. É fácil? Não. Thomas Edison, para poder fazer a lâmpada acender, levou mais de 1000 vezes. Foram diversas tentativas. E uma pessoa que estava ao redor dele falou assim: por que você não desiste? Já tentou 1000 vezes. Né? Aquela pessoa tentava... Ele olhou para essa pessoa e falou assim: bom, eu já sei como fazer certo 999 vezes. Então eu estou muito mais perto do acerto do que do erro. Então quer dizer, eu já errei 1000 vezes, eu já sei como não fazer 1000 vezes. Então quer dizer que eu estou logo próximo de acertar. E ele ficou conhecido como Thomas Edison, quem criou a lâmpada. E o cara que falou isso para ele ninguém conhece. Então nós precisamos olhar para nós e entendermos que o nosso passo na construção da caridade não vai começar a sair daqui hoje e falar assim: bom, hoje eu estou saindo daqui, eu já vou isso, amanhã isso. Não. Primeiro a gente precisa olhar quais são os ideais. Quais são os meus ideais diante disso tudo? Qual que eu posso começar a exercer? Dar bom dia? Dar um abraço? Vocês viram como faz bem, né? A gente sente assim, ó, aquele amor, aquele carinho. Então eu vou começar por isso, tá ótimo, né? Melhor que por nada. E lembrarmos sempre, os nossos ideais não podem estar acima do nosso amor. Se os nossos ideais estiverem acima do nosso amor, vai ter conflito. Porque daí estaremos fazendo como se fosse um castigo. Como se fosse algo que não... O amor precisa estar em cima e aí os nossos feitos virem. Porque se eu der bom dia com amor, ele irradia de uma forma, se você fosse falar, fala assim: nossa, é um passe. Uma fluido, uma desobsessão, é tudo isso. Quando você faz com amor, que é o sentimento mais nobre da nossa sociedade. Que nós saímos daqui hoje renovados. Que nós saímos daqui hoje entendendo que nós somos grandiosos. Entendendo que temos muito a dar àqueles necessitados. E também a receber. Porque também precisamos trabalhar com humildade e entender que quando todos nós estamos juntos, as coisas acontecem. Por isso, juntos, vamos seguir um rumo aonde nós conseguiremos plantar aqui na terra o paraíso que Cristo tanto falou. Porque se estamos pacificados, se a nossa vida tem sentido, se a nossa realidade tem uma vivência com amor fraternal, através disso
nós conseguiremos ter paz na nossa vida, mesmo vivenciando momentos de guerra. Muito obrigado.